Como sustentar o crescimento sem voltar para o padrão antigo? Hoje eu quero te mostrar que muitas vezes você consegue romper, subir de nível e acaba voltando para o padrão antigo. Como você pode também começar a quebrar esse ciclo de vez. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar porque algumas pessoas conseguem sustentar um nível elevado que almejou conquistar e a maioria das pessoas não consegue sustentar e acaba voltando para o padrão antigo, o padrão que não queria. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre essa sustentação, sobre como a gente pode realmente sustentar uma mudança que a gente estava querendo. Assim como no vídeo anterior a gente falou sobre a crença de que o sucesso tem que vir com medo, por que que a gente tem esse medo, como essas crenças foram enxertadas em nós e o que a gente poderia fazer para estar mudando, ressignificando e alterando esse padrão. E hoje nós vamos falar como sustentar esse padrão. Como a gente pode fazer para sustentar esse padrão? E isso é uma coisa muito curiosa, porque acontece comigo, a gente vê que evolui, que muda um hábito, que consegue pensar diferente, mas por algum motivo a gente acaba voltando a pensar da maneira antiga, sentir da maneira antiga, ter o hábito antigo que não beneficia a gente, que não beneficiava a gente. Então por que isso acontece? Por que a gente acaba tendo essa consciência de que a gente precisa elevar, precisa mudar, consegue se elevar, mas acaba voltando. A gente vai ver que o segredo está em um passo que é muito importante, mas que é muito negligenciado ou muitas pessoas não têm a consciência de que esse passo, de que essa ação é tão importante. Tá? Como sempre eu tenho aqui algumas coisinhas anotadas e a gente vai seguindo e a gente vai comentando aqui em cima dessas anotações. Como eu falei, eu acabava mudando o hábito, acabava mudando o pensamento e depois de algum tempo eu começava a voltar para o padrão antigo. Tá? Acabava voltando para a procrastinação, para o pensamento antigo, para o comportamento antigo, que eu achava que eu já tinha superado. E acabei descobrindo que crescer é uma coisa e sustentar o crescimento é outra. Tá? É outra completamente diferente. E aí que está o segredo. Sustentar. Como sustentar o crescimento? Crescer nos faz entrar num território diferente. E como eu já falei aqui várias vezes, o nosso cérebro não gosta de coisas diferentes. Ele gosta do que ele conhece. Ele gosta do conforto, né? Mesmo que seja um padrão conhecido e que esse padrão vá fazer a gente sofrer. Ele prefere ficar no sofrimento confortável do que experimentar algo novo que pode fazer a gente ter um benefício. Então ele não quer arriscar. Ele sempre vai preferir ficar no conforto, mesmo que esse conforto seja triste, venha nos trazer sofrimento. Vai vendo, né? Vai vendo se dá pra gente confiar totalmente nessa mente, nesse cérebro. Claro que não dá, né? E se a gente não reforçar a nova identidade, a gente volta para a antiga. Então, se a gente não começar a solidificar realmente quem a gente quer ser, o que a gente quer ser, esse cérebro, essa mente, ele vai bater tanto em cima da identidade anterior que a gente não vai resistir, a gente vai acabar voltando. Então, a gente precisa reforçar muito essa nova identidade, o que a gente realmente quer se tornar, para que a gente não volte para trás, porque vai ter um embate. E o seu cérebro, sua mente não vai querer. E aí vai depender da sua consciência se manter firme, forte, inabalável naquilo que realmente quer. Porque senão você acaba voltando, viu? A gente acaba cedendo. O erro que a gente comete é achar que a motivação sustenta o crescimento. E não sustenta, tá? Só a motivação não vai fazer a gente sustentar o crescimento. A motivação vai falhar. Vai ter dia que você vai acordar, que você não vai ter pique, que você não vai ter energia. Seja porque você dormiu mal, seja porque aconteceu alguma coisa que baixou a sua energia. E aí, se você for depender da sua motivação para ir atrás do seu objetivo, esquece, você não vai conseguir. Que vai falhar. Vai ter um monte de fator externo que vai tentar te desestabilizar. Ai, que palavra difícil. Vai tentar tirar você do foco, te desestabilizar. Então você tem que ter algo muito maior, muito mais forte do que a motivação. E essa coisa é a identidade. É a identidade firmada naquilo que você quer se tornar, tá? O que sustenta
É a identidade, como eu acabei de falar, tá? A gente precisa perguntar quem eu estou me tornando, em vez de o que eu estou conquistando. Se você coloca o seu foco no que você está conquistando, você provavelmente não vai conseguir sustentar esse crescimento. Porque as coisas em si, elas são voláteis. Uma hora você tem, uma hora você não tem. Dinheiro é uma coisa assim. Uma hora o dinheiro está na sua mão, outra hora está na mão de outra pessoa, entendeu? O dinheiro está sempre circulando. Mas o que eu quero me tornar? Quem eu estou me tornando? Isso sim vai fazer você sustentar o seu crescimento com maior facilidade, tá? A sua identidade. Quem você está se tornando? Isso muda tudo. As metas, elas podem oscilar, mas só a identidade sustenta um novo padrão. Só a identidade sustenta um novo padrão. A gente precisa parar de focar no resultado e começar a reforçar diariamente a versão de mim, de você, que já vive naquele novo nível. Então a gente precisa parar de focar lá no resultado e focar no processo. Quem eu estou me tornando no processo que vai fazer eu alcançar aquele resultado? É somente assim que a gente vai conseguir sustentar um novo nível, se tornando a pessoa que já conquistou. Se você for ficar toda hora só olhando no objeto, ficar só olhando na meta lá na frente, vai chegar a frustração, porque é um caminho a ser percorrido. E a maioria das vezes no caminho, você precisa alcançar, você precisa pular degraus, você precisa subir degraus. E nem sempre isso é fácil, você precisa de muita superação, porque você vai enfrentar desafios para chegar no seu objetivo. E se você não tiver uma identidade muito bem firmada, você vai se deixar abater pelos desafios que vão surgir, porque vão aparecer desafios, não tem jeito. Como a gente já falou em outros vídeos, a resistência, ela acontece naturalmente. Se você está crescendo, se você está rompendo, se você está visando um novo nível na sua vida, a resistência vai acontecer devido a crenças que nós recebemos, crenças de medo, crenças de não merecimento. E até a gente conseguir superar essas crenças para poder alcançar esse nível, vai ter a resistência. Só que como nós já falamos em outros vídeos, quando você começa a observar a resistência, a perceber a resistência começa a perder força. E quando você assume uma nova identidade, assume a viver como uma pessoa que já está naquele nível, você consegue passar pelas dificuldades com mais facilidade. Porque você vai estar com a nova consciência. Você já vai estar com a consciência da pessoa que já passou por aqueles desafios e já superou. Então, você só viver focado no que eu estou conquistando vai ser muito frágil. Mas se você focar em quem eu estou me tornando, vai ser mais forte. E você vai conseguir passar de nível e sustentar um nível superior com mais facilidade. Pequenas ações repetidas, decisões coerentes, ambientes alinhados, vai fazer com que você sustente esse quem você está se tornando, tá? Pequenas ações alinhadas, todos os dias um pouquinho, vai sustentando essa nova identidade. Crescimento não se sustenta na empolgação, se sustenta na consciência. Crescimento não se sustenta na empolgação, se sustenta na consciência, na mudança de identidade. Principalmente na decisão de não negociar com o padrão antigo, tá? Principalmente nisso, na decisão de não negociar. Você não negocia com o padrão antigo. Você já tomou a decisão de que subiu de nível, de você já é a pessoa que acessou o novo nível. Então, o padrão antigo não é nem uma possibilidade de negociação. Não se negocia com o padrão antigo, você está indo avante, você está prosseguindo, você está se tornando outra pessoa. Você não está focando só no que você vai ganhar, só no que você vai ter, você está focando em quem você vai se tornar. Então aí já é um patamar elevado, já é um requisito para você não negociar com o padrão antigo. E por fim, crescer muda a sua vida, mas sustentar o crescimento muda quem você é. E você
nessa mudança, nesse crescimento, nessa mudança de nível, você se torna outra pessoa. Quando você começa a se perguntar quem eu estou me tornando? Quem eu estou me tornando faz você sustentar um nível. Porque se você foca só no que você está querendo adquirir, no que você está querendo ter, você não vai conseguir. Porque aquilo está muito distante, não está palpável. Mas quando você começa a assumir uma nova identidade, você começa a sentir. E como eu já falei aqui em outros vídeos, o sentimento ele vai criando a sua realidade. Se você já se sente como uma pessoa que já está no novo nível, é muito mais fácil do seu corpo reconhecer, do seu cérebro entender, da sua mente entender. Porque esse sentimento imprime uma nova experiência, um novo hábito. E assim você consegue subir e sustentar um novo nível. A partir do momento que você sente aquilo como uma verdade, a partir do momento que você vivencia aquilo no seu corpo como uma verdade. E não só fica no desejo de ter, no desejo de alcançar. O que eu estou querendo ter? Somente naquilo. Quando eu tiver aquilo na minha mão, aí eu vou subir de nível. Não. Não, porque daí você já vibra na frequência de desejo, na frequência de quem vai ter. E quem está desejando não tem. E o idioma que o universo entende é a frequência. Se você vibra na frequência da pessoa que já alcançou, você manda essa oração para o universo, falando que você já é. E aí o universo não tem jeito, não tem outra maneira a não ser entregar para você. Realmente, as situações, os ambientes, tudo que vai ficar coerente com essa vibração que você está emanando para ele, que é a vibração daquela pessoa que já se tornou, que já alcançou, que já vibrou, que já vivenciou, pelos olhos da fé, pela mente, pela paisagem mental que você foi capaz de desenhar e sentir que já se tornou. Eu desejo, do fundo do coração, que você consiga sustentar o novo nível, que você consiga vibrar nesse novo nível, que você consiga sentir dentro do seu coração essa nova frequência, a frequência de quem já se tornou a pessoa que experiencia aquilo que ela está buscando. Porque somente assim você vai conseguir sustentar esse novo padrão, esse novo nível, sem voltar para o padrão antigo, ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, espero muito que esse conteúdo tenha ajudado você a elevar o seu nível, sustentar o seu nível. Espero mesmo de coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.